Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a esse evento, né, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Aniversário de algumas, é isso? Então já celebramos, né? Celebramos em conjunto. Parabéns! Bom, então só para vocês entenderem um pouquinho, né, do nosso objetivo do evento de hoje, né, esse Dia, né, Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, ele foi instituído em dezembro de 2015, né, por uma liderança da Unesco e da ONU Mulheres, e ficou definida, né, a data de hoje, o dia 11 de fevereiro, né, como dia comemorativo a esse dia, né, em comemoração a esse dia, tá, de participação das mulheres e meninas na ciência, né. Então, de lá para cá, anualmente esse dia vem sendo celebrado. Aqui na nossa unidade, esse é o primeiro evento em comemoração a esse dia, né. Ele foi idealizado pela professora Priscila Rampazzo. Acho que a Priscila está ali fora, mas a professora Priscila, ela é docente aqui da casa, né, do Núcleo de Engenharias e Exatas, aqui da FCA. E ele conta com a colaboração de mais de 10 colegas docentes também da nossa unidade, que estão aqui hoje presentes, e vão trabalhar com vocês um pouquinho do que a gente faz em ciência aqui dentro, tá? Então, a gente espera que o evento seja bastante proveitoso, né, para vocês todas, tá? Mas esse nosso evento, ele tem dois objetivos principais, né? O primeiro deles é valorizar o papel das mulheres na ciência, né? Eu não sei se vocês têm ideia, mas atualmente 28% dos cientistas no mundo inteiro são mulheres. Parece um número pouco expressivo, né? 28%, porque 72% são homens, né? Mas essa já foi uma conquista enorme para as mulheres num ambiente quase que totalmente masculino, né? O nosso objetivo, então, é valorizar essa conquista, tá? O primeiro objetivo é valorizar essa conquista, apesar de todos os obstáculos que as mulheres enfrentam, né? Eu acho que a figura, ela dispensa a legenda, ela foi compartilhada pela minha colega aqui, Maria Cláudia, nas mídias sociais, e eu falei, nossa, ela encaixa direitinho, né, para explicar um dos objetivos do nosso evento, né? E o segundo objetivo, perdão, do nosso evento é, na verdade, incentivar jovens meninas e mulheres a abrir mais espaço no campo da ciência e tecnologia, né? Então, para esse segundo objetivo, né, a gente tem uma série de desafios aí a superar, tá? Para isso acontecer, e acho que antes de tudo, o passo inicial é que vocês entendam que as universidades federais e estaduais do nosso país, como, por exemplo, a Unicamp, que hoje vocês estão aqui visitando, né, que está de portas e braços abertos a vocês, né, é uma universidade, ou são universidades, né, se a gente considerar o conjunto delas. São universidades de excelência acadêmica, excelência em pesquisa no nosso país, são gratuitas e são públicas, ou seja, são de acesso a todos vocês. Todos vocês podem ingressar aqui e devem, né, buscar ingressar aqui na nossa universidade, tá? Então, muitos são os obstáculos, como eu falei, né? Mas a dedicação e a confiança, né, acreditar que vocês podem, já é o primeiro passo, tá? Então, que este seja um evento, como eu falei, bastante proveitoso para vocês conhecerem o que a gente faz aqui, mas também que seja o primeiro de muitos eventos que venham valorizar, incentivar e inspirar as nossas meninas a fazer a diferença na nossa sociedade, tá? Eu vou passar agora a palavra ao professor Márcio Torsoni, ele é o nosso diretor associado aqui da unidade e vai fazer a abertura do evento. Nos vemos novamente.
Boa tarde, gente. Eu fiquei incumbido de fazer a abertura oficial por estar como na direção da universidade neste período. Inicialmente, assim, eu me sinto muito estranho no ninho, né, porque tem um predomínio absoluto de mulheres. Acho que tem alguns colegas professores aqui que veio participar desse evento que a FCA está organizando, né? A gente fica bastante feliz pela quantidade de jovens que vieram e que vocês cada vez mais vão ser propagadores dessa ideia, né? Do que vocês podem fazer e onde vocês podem chegar. Embora todos nós saibamos que existe um monte de obstáculos, e esses obstáculos, embora também para os homens, eles são muito maiores para as mulheres, né? Hoje eu estava lendo algumas coisas que remete ao dia de hoje, né? E um trecho de uma reportagem do jornal O Globo do Rio de Janeiro fala que um dos grandes problemas, por incrível que pareça, um dos grandes problemas para a mulher chegar naquilo que ela deseja, né, do ponto de vista profissional, é o fato dela ser mãe, né? Dela ter um filho. E as mulheres, uma outra coisa que ele levanta é que as mulheres, muitas vezes, são elas que deixam o trabalho para cuidar das pessoas mais próximas da família, né? Do marido, do filho, da mãe. Então, tudo isso, eles levantam que são coisas que atrapalham a carreira da mulher. Infelizmente ainda, né? Mas está mudando. Eu sempre digo assim, que a minha geração foi melhor que a geração do meu pai e os meus filhos vão ser melhor do que eu. E vocês vão ser assim e as coisas vão mudando. Só que tem que estar sempre lembrando, por isso que o dia é importante. O Dia Internacional da Mulher e das Meninas, das Mulheres e das Meninas na Ciência, é um dia para a gente ficar lembrando. No mesmo dia que tem o dia da AIDS, o dia da consciência negra, tudo isso é para a gente lembrar e estar sempre lutando, tá? E aí, pensando no dia de hoje, eu tentei trazer dois slides, duas fotos, de alguma coisa que eu vivenciei que me chamou a atenção, justamente relacionado às mulheres e os homens na academia, né, nas universidades. Essa foto, em 2013, 2014, eu e a minha colega, que também é esposa, Adriana Torsoni, a gente estava... a gente estava no exterior, numa universidade, fazendo parte do nosso trabalho na universidade pública. A gente foi estudar fora um período. E a gente foi para o estado do Michigan, nos Estados Unidos. Lá, na Universidade do Michigan, me chamou a atenção, num dos corredores da universidade, era a Faculdade de Medicina na Universidade de Michigan. Existiam fotos como essa que vocês estão vendo aí. Essa é uma das fotos. Essa aí é a turma da Faculdade de Medicina do ano de 1861, 1862. Quer dizer, há muito tempo atrás. Se vocês repararem, às vezes não dá para identificar, mas são todos homens. Tá? Não existia mulher. Mas, em 1871, essa foi a primeira mulher a se formar. Na verdade, ela se formou depois. Ela é da turma de 1871. Essa foi a primeira mulher a se formar em medicina na Universidade de Michigan. Tá? A Universidade de Michigan começou em 1817. Em 1840 começou a Faculdade de Medicina. Só em 1870 que se permitiu que uma mulher entrasse na universidade. Tá? E aí, o último slide, para encerrar, é a Faculdade de Medicina em 2012. Então, o que vocês estão vendo aqui no centro é a equipe de professores da Faculdade de Medicina, e esses aqui são os formandos da turma que se formou em 2012. Aí eu contei, fotinho por fotinho, tem 148 formandos. Por incrível que pareça, 74 mulheres e 74 homens. Eu descobri isso hoje. A hora que eu vi, falei, nossa, meio a meio. Então, isso é uma coisa importante, mas demorou muito tempo. Em 1871 foi a primeira mulher. Hoje, metade da turma é mulher. Né? Mas, com certeza, às custas de muito esforço. Principalmente das mulheres e daqueles homens que, naquela época, estavam à frente do seu tempo. De permitir que as mulheres
atuassem como eles atuavam. Tá? Então, cada um de nós tem uma parcela. Hoje a luta é muito maior, né? Porque tem muito mais gente, né? Antigamente era muito mais difícil, né? Então, eu desejo que vocês, meninas e mulheres, aproveitem o dia de hoje. Agradecer a Priscila pela organização e todos os outros colegas que estão participando do evento. E desejo um bom dia para vocês, tá? De trabalho. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Thaisa, sou professora aqui da FCA também, ligada mais de perto ao curso de Ciência do Esporte. E estou muito feliz em estar aqui hoje, né? Acho que é a primeira colocação. Por vários motivos, né? E um especial que eu não poderia deixar de dizer é porque eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, então é muito inspirador ver um auditório cheio de meninas num evento do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, né? Um motivo pessoal, né? O profissional, né? Porque eu também sou pesquisadora e também é muito motivante ver uma sala dessa cheia, reforçando os objetivos que a professora Adriana colocou, né? De inspirar, de motivar, de mostrar para vocês que é possível estar aqui trabalhando enquanto pesquisadora. Bom, meu papel aqui é apresentar a palestrante que vai fazer a nossa palestra de abertura, né? Então, nossa palestrante da palestra inicial, ela é neurocientista, é professora associada da Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, ela veio aí do Rio Grande do Sul para fazer essa palestra para a gente. Então, a gente já agradece prontamente, né? Que logo que fizemos o convite, ela aceitou prontamente, a gente já agradece, né, essa participação. E um dos motivos principais do convite que a gente fez à professora Pamela é que ela é ganhadora do prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência de 2017, da Academia Brasileira de Ciências. Tá? Então, passo a palavra então a ela, que vai proferir a primeira palestra, a professora doutora Pamela Mello Carpes. Obrigada pelas palavras, Thaisa. Eu queria agradecer também a todos pelo convite, né, principalmente a Priscila, que fez toda a organização e o contato comigo, e a todas vocês e as escolas que se mobilizaram também para estar aqui hoje, os professores, os gestores, que consideraram esse um convite importante e essa uma temática importante para a gente conversar no dia de hoje. Na verdade, eu gostaria de primeiro contar para vocês uma situação que eu vivenciei para a gente entender por que é importante, embora os professores já tenham comentado alguns aspectos, por que é importante a gente falar sobre a participação de meninas e de mulheres na ciência. Como a Thaisa falou, em 2017 eu ganhei o prêmio da L'Oréal para Mulheres na Ciência, e aí surgiram vários convites para palestras logo em seguida do prêmio. E numa dessas palestras, que foi numa universidade bem importante, era dentro de um evento maior, né? Eu sou neurocientista, mas eu tenho uma formação em fisiologia, então um evento contava com a participação de outros fisiologistas bem importantes dentro da ciência brasileira. E depois da palestra, estava conversando com esses fisiologistas e peguei o elevador com um senhor, que é um professor emérito bastante importante para a ciência brasileira, né? Para mim, era uma honra estar no evento junto com ele. E aí, comentando no elevador, ele disse: parabéns pelo prêmio, bem interessante a tua pesquisa. Eu só não entendo por que existe um prêmio para as mulheres na ciência. Eu nunca vi nenhum prêmio para os homens na ciência. E aquilo me desestabilizou de tal forma que, pela pessoa que estava me perguntando, eu não consegui responder nada. Eu só frisei, como eu trabalho com laboratório, com animais de laboratório, e a gente diz que quando os animais ficam assustados e tremendo, eles estão frisando. Então, eu só fiquei que nem meus ratinhos no laboratório lá. Eu frisei e não consegui responder nada. E ali eu vi que eu tinha também uma missão, que era
falar sobre a participação de mulheres e meninas na ciência. Então, eu espero que, ao longo dessa nossa conversa, a gente consiga, no final, entender por que é importante a gente falar sobre isso. E eu gostaria de começar pedindo para vocês mentalmente pensarem quantas mulheres cientistas famosas vocês conhecem. Tentem lembrar o nome de alguma. E tentem lembrar também quantos homens cientistas famosos vocês conhecem. Sempre aparece a Marie Curie, né? Ela é uma cientista famosa. Mas será que é só ela? A gente tem centenas, na verdade, de mulheres que, na maioria das vezes de forma anônima, contribuíram para a ciência e para o desenvolvimento e para as mudanças do mundo. Então, hoje a gente já começa a conhecer um pouco mais, reconhecer o papel das mulheres na ciência, mesmo que ao longo da história elas tenham ficado, muitas vezes trabalhando como pesquisadoras anônimas, cientistas anônimas, junto com os homens que ganhavam a autoria principal dos trabalhos. Mas se a gente for um pouco mais adiante, quantas mulheres cientistas brasileiras famosas vocês conhecem? Aí fica difícil. E também tem muitas. O CNPq está com um programa bem interessante que chama Pioneiras da Ciência no Brasil, que fica disponível lá na página dele, todo mundo pode acessar. E o ano passado foi a 5ª edição, onde eles contam um pouquinho da história de algumas cientistas brasileiras que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Então, basta acessar lá, tem um perfil de cada uma dessas cientistas. Então, tem muitas mulheres que também têm contribuído para o que a gente sabe hoje de ciência. Mas, de fato, não é só no Brasil que isso aparece pouco, né? Tá assim difícil de ver essa imagem, mas ela é assim mesmo. Talvez não seja da época de vocês, mas na nossa época tinha uma brincadeira, um desenho que era o Onde Está o Wally? A ideia era, num espaço cheio de gente, encontrar o Wally. E usando essa analogia, há uns anos atrás, a ONU criou esses desenhos que, na verdade, representam espaços de trabalho. Nesse aqui, a gente tem um espaço de trabalho na área da ciência, e aqui na área de tecnologia, e o desafio é encontrar uma mulher nesses ambientes de trabalho. Se vocês procurarem na internet, essas imagens estão disponíveis, e vocês vão ver que o espaço é tomado por homens. Eu não sei se tem uma mulher, porque eu não consegui achar. Mas a ideia da ONU com isso era justamente questionar por que a gente não encontra mulheres nesses espaços? Não deveria ser tão difícil encontrar mulheres em espaços de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Mas, de fato, como a gente vinha comentando, no mundo inteiro a gente tem uma subrepresentação de mulheres participando das áreas de ciência e tecnologia. Como a professora comentou antes, menos de 30% das mulheres das áreas de ciência e tecnologia no mundo, dos pesquisadores, desculpa, são mulheres. Então, a maior parte é homens. A gente conquistou um espaço? Sim, a gente conquistou, mas a gente ainda não está na igualdade, uma vez que a população mundial é mais ou menos 50% homens, 50% mulheres, então esses espaços também deveriam ter uma distribuição mais igualitária. E a gente vai um pouquinho além, conversando um pouquinho como que está o desenvolvimento da carreira dessas 30% que conseguiram entrar dentro da ciência. Então, por que a gente tem essas diferenças? O que será que pode explicar isso? Na verdade, isso depende de muitos fatores, e a gente vai olhar alguns desses muitos fatores, mas o que a gente consegue entender quando vai olhar a literatura dessas pesquisas na área de ciência, de gênero, é que isso começa muito cedo e tem uma influência muito grande da construção social do papel da mulher. Então, essa aqui sou eu. Aqui de fone de ouvido, e se vocês observarem do meu lado, aqui tem um carrinho de boneca, embora eu não esteja muito interessada nele, era o tipo de brinquedo que, até hoje, acredito, é ofertada para a maioria das meninas. Nessa outra foto, eu estou com o meu irmão. Ele está lá numa motoca, e eu já estou ali com um carrinho dele também, porque o brinquedo que ele recebia me parecia muitas vezes mais interessante.
E hoje a gente sabe que, de fato, essa ideia de que existem brinquedos de menina e brinquedos de menino, já vão influenciar no papel que a mulher ou que a menina entende que é o papel dela dentro da sociedade. Então, geralmente, enquanto a gente recebe Barbies, né, que são bonitas, tem a ver com a beleza, com a feminilidade, ou bonecas do tipo bebê, que tem a ver com o cuidar, com o ser mãe, ou então recebe panelinha e brinquedos de cozinha, os meninos recebem Lego, recebem jogos que envolvem maior criatividade, aqueles brinquedos de engenheiro. Então, essa diferença já muitas vezes reforça estereótipos, que nada mais são do que construção social do papel que a mulher, o que o homem tem dentro da sociedade. Claro que não é só isso. Eu brinquei de boneca e escolhi ser cientista. Isso não é o único fator, mas isso é um fator que já na infância faz com que a gente entenda qual é o papel da mulher de uma determinada forma. Então, a gente tem hoje, esses são dados da Unesco, a gente tem evidências científicas que mostram que a autoconfiança das meninas em lidar com as ciências exatas, a gente está falando mais de ciências exatas, porque é aí onde a gente tem maior diferença de gênero. Nas áreas humanas, a gente encontra uma participação feminina bem mais expressiva do que nas áreas exatas. Então, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é onde a gente tem essa diferença mais forte. Então, essas evidências mostram que a autoconfiança das meninas para lidar com essas ciências exatas também está muito influenciada pelo contexto social, pelo contexto familiar, pelo contexto escolar onde ela está inserida. E não é que alguém queira dizer para uma menina que ela não pode ser cientista, que ela não pode ser engenheira. Que a gente foi criado numa sociedade que, mesmo que implicitamente, entende que determinado papel é mais adequado para homem do que para mulher. Então, isso acaba influenciando, esses estereótipos sociais acabam influenciando na autoconfiança das meninas em relação ao quanto elas podem se desenvolver dentro da área das ciências exatas. E desde cedo elas acabam entendendo que os meninos, eles têm mais habilidade para matemática, para ciência, que elas. E isso faz com que elas se sintam menos estimuladas dentro do ambiente escolar a se desenvolver nessas áreas. Se a gente olhar, por exemplo, a participação nas Olimpíadas de Matemática, a gente tem uma participação maior de meninos do que de meninas, porque as meninas acabam não se inscrevendo por achar que não têm a mesma capacidade para matemática. E isso se reflete depois no mercado de trabalho. Então, se a gente olhar hoje no Brasil, a gente chegou num percentual, se a gente pensar em ciências, de um modo geral, a gente chegou num percentual de pesquisadores brasileiros cadastrados no CNPq que reflete uma certa igualdade. Então, a gente tem 50% dos pesquisadores cadastrados no diretório do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, 50% homens, 50% mulheres. Mas se a gente olhar áreas específicas, aparece uma diferença bem significativa. No INPA, por exemplo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, a gente tem uma mulher para cada 50 homens trabalhando com pesquisa nessa área. Então, esses estereótipos, eles não são estereótipos voluntários. Ninguém voluntariamente vai chegar a dizer para uma menina que ela não é adequado ela seguir uma carreira na área de engenharia. Mas isso está presente de forma inconsciente. Tem pesquisas com diferentes grupos de família, de professores em idade escolar, que mostram que esse viés existe de forma inconsciente nesses grupos. E isso se reflete nas escolhas. Então, enquanto a gente tem cerca de 60% dos meninos optando por carreiras na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente tem cerca de 10% de meninas apenas escolhendo carreiras nessas áreas. E a gente já sabe também, a partir de pesquisas nessa área, que na idade dos 6 anos, as meninas já começam a considerar que os meninos são melhores que ela para essas áreas de ciência, tecnologia, matemática. Antes disso, ainda não.
Se a gente parar para pensar, essa é bem a idade em que a gente sai só do ambiente domiciliar, familiar, começa a ir para a escola. Tá? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso para começar a perceber no nosso dia a dia como que isso acontece. Tem uma pesquisa que foi realizada nas escolas de São Paulo que mostra que quase metade dos estudantes acredita que há trabalhos que são exclusivos de homens. E a gente também já sabe que esses estereótipos de gênero afetam as escolhas profissionais. Então, eu acho que um determinado tipo de trabalho é mais adequado para meninos, eu nem penso em escolher esse tipo de trabalho. Então, a escola, assim como a família, né, a escola também tem um papel importante, né, mostrando que todos têm as mesmas habilidades ou as mesmas capacidades para se desenvolver nessas áreas. Mas, assim, isso não é uma realidade do Brasil. Eu mostrei a pesquisa ali nas escolas de São Paulo, mas tem uma pesquisa também que foi feita no Reino Unido, onde eles foram para as escolas do Reino Unido e perguntaram para as estudantes por que a Marie Curie era famosa. Cientista famosa que todo mundo conhece. Por que ela é famosa? 61% dos estudantes não sabia dizer por que ela era famosa. E mais, 25% dos estudantes de 14 anos confundiu a Marie Curie com a Mariah Carey. E disse que era uma cantora famosa. Então, isso mostra que é importante a gente trazer mais referências de mulheres cientistas para dentro da escola. Todo mundo na escola ouve falar de Mendel, de Lavoisier, Einstein. Qual é a mulher cientista que a gente fala nas aulas de química, de matemática, de física? E não é porque não tem. Tem muitas. A gente já viu umas ali. E isso acaba se perpetuando nas escolhas depois. Se a gente olhar, esses dados são mundiais, né? Envolvem dados coletados em vários países, não são específicos do Brasil. A gente tem um acesso à universidade menor de mulheres do que de homens, e aí, consequentemente, a gente tem menos mulheres concluindo, fazendo mestrado e fazendo doutorado. Se a gente olha isso no Brasil, a gente tem um acesso maior de mulheres do que de homens à universidade. Dos ingressos, considerando todos os cursos, né, esse dado é de 2015, do INEP, do Ministério da Educação, cerca de 60% dos ingressantes universitários são mulheres. Mas se a gente olhar isso fazendo um recorte somente para os cursos relacionados à ciência, a gente inverte esse percentual e passa a ter menos mulheres do que homens. Se a gente for para a engenharia, fica ainda menor o percentual de mulheres, mostrando que, de fato, nesses cursos, a gente acaba tendo um viés de gênero, e isso se perpetua ao longo de todas as etapas da carreira científica. Aqui nesse gráfico, que também são dados mundiais, não é específico do Brasil, e aí a gente precisa lembrar que em alguns países, principalmente no hemisfério norte, na escola, quando os alunos chegam nas etapas finais, eles escolhem as disciplinas que eles querem fazer. É um pouquinho diferente do nosso sistema educacional. Então, eles podem escolher disciplinas mais relacionadas à ciência, à tecnologia. E se a gente vê essas escolhas, a gente vê que 50% dos meninos, aproximadamente 50% das meninas, escolhem sim fazer disciplinas relacionadas à ciência. Quando chega na hora de entrar na universidade, a gente começa a ter esse gap, né, essa diferença. E apenas 30%, mais ou menos, das mulheres escolhem fazer graduação nessa área de ciências, na carreira científica. E à medida em que a gente vai olhando a progressão na carreira, vão fazer doutorado, um percentual ainda menor, seguem a carreira científica, mais ou menos esses 30% de mulheres, os outros 70% são homens. E se a gente olhar o topo da carreira acadêmica, aqueles cientistas que, de fato, conseguem se desenvolver e receber recursos, financiamento para pesquisa, conseguem adquirir posições de destaque dentro da carreira científica, a gente tem aqui uma diferença muito grande. Cerca de 89% dos cientistas em posição de destaque de topo da carreira são homens. Então, as mulheres têm uma visibilidade menor em função disso. E, claro, se a gente for olhar lá, Prêmio Nobel,
aí a diferença é bem considerável. A gente tem um percentual muito pequeno de mulheres laureadas nesse prêmio, né? Mas a gente tem a única mulher que ganhou 2 vezes, né? Enquanto nenhum homem ganhou 2 vezes, que é Marie Curie, né? Que além de ter sido a primeira mulher a receber o prêmio, recebeu 2 vezes esse prêmio. Olhando para o Brasil, a gente tem dados que nos permitem saber como que estão as distribuições de bolsas para pesquisa. E se a gente olhar, então, lá na iniciação científica, quando as meninas e os meninos estão na graduação, na universidade, a gente tem mais ou menos um percentual similar de meninas e meninos recebendo bolsa para trabalhar em laboratórios. Enquanto eles não estão na aula, na universidade, eles estão fazendo pesquisa no laboratório. Até um percentual um pouquinho maior de meninas do que de meninos se envolvem em pesquisa científica durante a graduação. Quando termina a graduação, existe a possibilidade de fazer mestrado, de fazer doutorado, ou seja, continuar fazendo pesquisa científica dentro da universidade. Nesses espaços, a gente também tem um percentual similar de mulheres e de homens no mestrado e no doutorado. Terminando o doutorado, também existe a possibilidade de fazer pós-doutorado. Aí fica um tempo a mais na universidade, como um pesquisador vinculado a um grupo de pesquisa de outro professor. Também no pós-doutorado, a gente tem um percentual similar de homens e mulheres. Mas quando a gente vai olhar, de novo, o topo da carreira, terminou o pós-doutorado, aquele cientista vai fazer um concurso, vai entrar na universidade, vai começar sua carreira científica. E no Brasil a gente tem um indicativo que nos permite saber como está a carreira de um cientista. Não é o único e, obviamente, não quer dizer tanto assim, mas é o que a gente tem, que são as bolsas de produtividade em pesquisa. Então, os pesquisadores podem aplicar todo ano para o Conselho Nacional de Pesquisa, pedindo bolsas de produtividade. A gente apresenta um projeto de pesquisa, a gente apresenta o currículo. É muito difícil conseguir essas bolsas, né? Não é na primeira que a gente vai conseguir, isso serve tanto para homem quanto para mulher, né? Não é algo fácil. Mas, quando a gente olha a distribuição dessas bolsas, a gente percebe que tem um percentual bem maior de homens que recebem essas bolsas do Brasil do que de mulheres. Então, por mais que no Brasil a gente tenha uma quantidade de cientistas no todo que é muito parecida entre homens e mulheres, os que conseguem chegar em topo de carreira acabam sendo majoritariamente os homens. E essas desigualdades não estão só na questão de bolsas de produtividade, se a gente olha também cargos de chefia e posições de mais destaque dentro das universidades, a gente também tem um percentual maior de homens, né? Cerca de apenas 23% das mulheres acabam assumindo cargos de chefia dentro do ambiente universitário, né? Isso também é um dado especificamente de uma pesquisa feita na USP. Mas isso não é realidade só de São Paulo. É realidade não só do Brasil também, é do mundo inteiro. Então, as mulheres elas são minorias em cargos, como reitoria de uma universidade. Elas recebem menos bolsas prestigiadas, como as bolsas de produtividade. Esse é um dado da Academia Brasileira de Ciências. Mas a própria Academia Brasileira de Ciências tem apenas 14% de mulheres sentadas nas suas cadeiras. E nunca, na história da Academia Brasileira de Ciências, a gente teve uma presidente mulher dessa academia. Embora, vamos também colocar aqui, a Academia Brasileira de Ciências tem adotado práticas para tentar gradativamente diminuir essa diferença. No último ano que a gente teve novos membros nomeados para a academia, a gente conseguiu visualizar uma quantidade maior de mulheres do que em anos anteriores. Então, o que está acontecendo? Por que no Brasil a gente consegue ser cientista, a gente chegou lá nos 50%, mas algo impede as mulheres de terem a mesma visibilidade e se desenvolverem na carreira da mesma forma que os homens? O que pode estar ajudando a explicar isso? Tem algumas pessoas que acham que os homens são melhores mesmo que as mulheres para fazer ciência. Será que é isso? Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. Será que tem diferenças mesmo biológicas que fundamentariam essa ideia de que os homens são melhores na ciência, na tecnologia, na engenharia do que os homens?
Eu sou neurocientista e tem muita pesquisa dentro da neurociência mostrando que existem, sim, algumas diferenças entre o cérebro de mulheres e homens, né? Principalmente em relação à conectividade. E não vou dizer para vocês que não tem. Tem muita diferença, sim. Mas essas diferenças, elas não são suficientes para explicar uma possível inabilidade das mulheres de fazerem ciência ou irem para carreiras tecnológicas. Então, ainda que a gente tenha diferenças entre o cérebro de homens e mulheres, essas diferenças elas são bastante sutis, de tal forma que se a gente pegar cientistas experientes que saibam todo o fundamento dessas diferenças, tenham sido treinados em relação a esse assunto, e dá para eles 2 cérebros, um de um homem e uma de uma mulher, e pedir para eles identificarem qual é qual, vai ser muito difícil, quiçá impossível, ele conseguir dizer qual que é do homem e qual que é da mulher. Isso porque, por mais que a gente tenha diferença, a gente tem muito mais semelhança. E mesmo as diferenças que a gente tem entre o cérebro feminino e masculino, essas diferenças biológicas não se traduzem em diferenças comportamentais ou em diferenças de habilidades que são importantes para a carreira científica e tecnológica. Não se traduzem em diferenças de habilidades cognitivas ou de liderança ou outras tantas que são importantes para a carreira científica. Além disso, uma das coisas que a gente precisa muito considerar é que o cérebro é um órgão plástico. O nosso cérebro é altamente influenciável por tudo que ele experiencia. Então, se a gente vem num ambiente que desde lá da nossa primeira infância nos ensinou que o papel da mulher é cuidar da casa, é fazer comida, é ficar em casa cuidando dos filhos, e o do homem é pensar nesses espaços que envolvem mais liderança, mais criatividade, o nosso cérebro, obviamente, ele se modifica a partir dessas experiências que ele vivencia. Então, o que a gente sabe hoje dentro da neurociência é que a falta de mulheres na área de ciências exatas não pode ser justificada por diferenças biológicas, neurológicas, hormonais, seja lá o que for. Tá? Isso não justifica. Então, a gente dizer que homens têm habilidades que qualificam eles mais para essa área do que para as mulheres não é fundamentado pela ciência. Tem um outro fator que talvez sirva mais para explicar isso, que é o que a gente chama de viés implícito, nesse caso, viés implícito de gênero. Eu não vou ler o conceito, porque pode parecer um pouco confuso, eu vou tentar explicar para vocês com uma situação. Eu, Pamela, afirmo para vocês com veemência, e eu acredito nisso mesmo, que eu não acho que rosa é cor de menina e que azul é cor de menino. Eu realmente não acho. Meu cabelo está azul, vocês viram? Eu não acho isso. Só que se eu receber um convite para um aniversário de 1 aninho e for comprar um presente, eu vou chegar na loja, vão me perguntar se é menino ou menino, eu vou dizer é menina. E eu vou olhar os brinquedos, as roupas, e eu vou escolher algo que eu acho que é mais adequado para aquela criança. Então, se é um menino, eu não vou comprar uma camiseta rosa. Mesmo que eu ache que rosa, todo mundo pode usar. Isso é o viés implícito. Eu tenho consciência que eu não acho isso, mas as minhas atitudes mostram que, por causa das influências que eu tive ao longo da vida, eu acabo levando isso em consideração. Então, isso ajuda a entender um pouquinho por que a gente tem essas diferenças dentro da academia. Esse estudo, que foi publicado numa revista bem importante dentro da ciência mundial, eles fizeram vários experimentos, mas eu vou contar só um deles para vocês. Eles pegaram o mesmo currículo, duplicaram esse currículo, né, de um cientista. Num eles botaram o nome de uma mulher e no outro eles botaram o nome de um homem. E enviaram para a universidade, lá nos Estados Unidos, para concorrer para uma vaga de cientista dentro da universidade. Quem que vocês acham que ficou mais à frente na colocação entre as posições? Exatamente, né? O homem ficou à frente, mesmo sendo exatamente igual e qualificado que a mulher. Mas se a gente perguntar para esses avaliadores, para esses revisores do currículo, nenhum deles vai dizer que acha que por ser mulher é pior que homem.
E realmente, conscientemente, eles não acham. Mas implicitamente eles avaliaram a mulher pior que o homem. Então, esse estudo mostra um pouquinho de como isso pode explicar por que as mulheres têm maior dificuldade para chegar em posições de destaque dentro da academia. Esse é um cara bem importante dentro da minha área, da neurociência, o Santiago Ramon y Cajal. Ele é considerado pai da neurociência e ganhou já prêmio Nobel. E, claro, já faz bastante tempo, foi em 1906, se não me engano, que ele ganhou. E ele tem um livro bem interessante, apesar de ser antigo, eu costumo até utilizar ele com os meus alunos de iniciação científica, que chama Regras e Conselhos para a Investigação Científica. Então, nesse livro, ele fala um pouquinho da vida do cientista, dá dicas de como a gente pode gerir o laboratório, de como a gente pode ensinar os alunos a pensar na ciência. E tem um trecho do livro, que eu acabei trazendo aqui, onde ele fala, chegando a esse ponto, a gente precisa abandonar esse terreno das generalidades e definir qual é o tipo de mulher mais adequado para o homem da ciência. Eu perdoei o Cajal por falar isso, continuo sendo fã dele, porque isso foi lá em 1906, por aí. Mas a gente não pode admitir que ainda hoje esse tipo de discurso seja propagado. Então, a gente não pode mais pensar qual é o tipo de mulher que tem que estar em casa cuidando da casa para o homem poder fazer ciência. A gente também pode e deve fazer ciência. E a gente comentava antes, eu acho que aquela imagem que a professora mostrou remete muito a isso. Sem dúvida, um dos fatores que também acaba influenciando a progressão das mulheres na carreira científica é a cultura de que o trabalho doméstico é feminino. Então, tem dados do IBGE de 2017 que mostram o tempo de horas que o homem e que a mulher gasta no ambiente de trabalho e no ambiente de trabalho doméstico, trabalho profissional e trabalho doméstico. E aqui nesse gráfico a gente tem em azul trabalho profissional, em laranja o trabalho doméstico. O primeiro é os homens, e o segundo são as mulheres. Então, as mulheres acabam dedicando muito mais tempo ao trabalho doméstico do que os homens. As mulheres são quem mais lava e quem cozinha, quem mais cuida das roupas e dos sapatos, lavando, passando. E eu sempre brinco, a gente pode dizer, não, mas lá em casa a gente divide as tarefas. Eu cuido de lavar e cozinhar, de passar a roupa, mas o meu marido sai para passear com o cachorro. Gente, na maior parte dos lares brasileiros, quem mais cuida dos animais também são as mulheres. Então, a gente tem essa distribuição irregular do trabalho doméstico, e se a gente pensar na carreira científica, todo mundo aqui que já é cientista sabe que não são aquelas 40 horas semanais dentro do laboratório ou dentro da universidade. A gente precisa estar sempre atento, a gente está sempre acompanhando o desenvolvimento da ciência, trabalhando numa escrita, numa coleta de dados. E se a gente tem menos tempo livre, digamos assim, se a gente está o tempo inteiro que está em casa, cuidando da casa, a gente acaba tendo menos tempo para se dedicar para a ciência. A gente falava antes também da maternidade. Sem dúvida, a maternidade é um fator que é visto até como um fator negativo dentro da ciência. A gente tem muitos dados que têm mostrado isso. É um desafio para cientista conciliar, para cientistas de um modo geral, conciliar a maternidade com a ciência. E isso tem sido muito discutido nos últimos anos. O professor falou também da questão dos cuidados familiares, não só do filho. Também tem dados que mostram que os maiores responsáveis pelo cuidado de idosos, de familiares que precisam de cuidados especiais nas famílias brasileiras são as mulheres. Isso tudo afeta a nossa capacidade de se dedicar à ciência. No Brasil, aqui é do mundo, desculpa, depois eu vou falar do Brasil. Então, sobre isso, em 2013, já faz algum tempo, saiu um estudo na Nature, que é uma revista bem importante, talvez a mais importante do mundo dentro da ciência, que tentou avaliar como ter ou não ter filhos impacta na decisão de ser cientista. Então, eles entrevistaram pós-doutorandos, pesquisadores que estão ali na interface de decidir se eles vão trabalhar em outra coisa ou se eles vão, de fato, para a academia, para a ciência.
E o que eles perceberam? Que naqueles pós-doutorandos que não tinham filhos e que não tinham planos de ter filhos, a gente tinha um índice de desistência da carreira científica de cerca de 20%. Então, independente de eu ser homem ou de eu ser mulher, se eu não tenho filhos e se eu não quero ter filhos, cerca de 80% vai decidir ser cientista, os outros 20% vão ser outra coisa. Agora, se eu não tenho filhos, mas tenho planos de ter, cerca de 30% das mulheres desistem dessa carreira. Se os homens não têm filhos, mas têm planos de ter filhos, isso não faz diferença. Os que iam sair, saem, os que iam ficar, ficam. Se já tem filhos, a gente tem uma desistência similar de mulheres, cerca de 30%, e os homens também continuam lá. Quem ia aí vai igual, tendo ou não tendo filho, vai ser cientista. E se tem uma criança pequena, esse índice de desistência das mulheres sobe para quase 50% das mulheres que têm filhos pequenos desistem da ciência porque acham que não vai ter como conciliar as duas coisas. Novamente, os homens ficam com os 20% de desistência. Ter filho, não ter filho pequeno, acaba não impactando na decisão de escolher pela carreira científica, no caso dos homens, mas tem um impacto muito grande na desistência da ciência por parte das mulheres. No Brasil, a gente tem um grupo que tem trabalhado muito pesquisando o impacto da maternidade na ciência, que é o Parenting Science, é um grupo que está sediado lá no Rio Grande do Sul. Eles têm promovido discussões amplas nessa área, e um dado da pesquisa deles mostra que, dentre as cientistas brasileiras que são mãe, mais de 50% delas é a única responsável pelo cuidado dos filhos. O resto, algumas dividem com o babá, com o pai, mas nunca é só o pai. Mas em mais de 50% dos casos é só a mãe. E eles viram também que isso tem um impacto muito grande na carreira científica das mulheres cientistas que são mães. Aqui, o que a gente tem nesses gráficos? Se a gente olhar esse gráfico da linha verdinha aqui, nós temos o índice de produtividade científica das mulheres sem filhos ao longo dos anos. Então, se vocês observarem, à medida em que a mulher vai crescendo na carreira, a produção dela vai melhorando. Aqui em roxo, a gente tem mulheres que são mães, e essa linha aqui representa o nascimento do bebê. Então, antes de ter filho, a produção dessas mães está aumentando. Quando nasce o bebê, a gente tem uma queda da produção, que é bem significativa. E só depois, lá dos 3, 4 anos do filho, a gente consegue começar a crescer de novo, mas a gente parte lá de baixo, a gente não continua lá em cima. A gente tem que começar tudo de novo. Claro que isso tem um impacto da mãe ser a única cuidadora, tem. Mas, de certa forma, é impossível que a maternidade não impacte de alguma forma a carreira das mulheres, mesmo quando a gente tem uma família super comprometida, uma rede de cuidado muito grande, um pai muito participativo. Porque a gente não pode negar que, biologicamente, né, os primeiros anos, o primeiro ano principalmente do bebê, tem uma dependência muito maior da mãe, que amamenta, né, do que do pai ou de outros familiares. Então, esse impacto, ele existe. A gente pode minimizar ao longo dos anos com uma rede de cuidado, mas não vai deixar de existir um impacto da maternidade, na verdade, em qualquer profissão, mas no caso da ciência, esse impacto acaba repercutindo na progressão da carreira da mulher. O que a gente precisa é reconhecer isso e criar estratégias de avaliação que permitam que as mulheres não sejam penalizadas por ser mãe. Então, o grupo do Parenting Science tem discutido muito isso, é mostrado que a maternidade acaba impactando a produção científica de mulheres e que esse prejuízo, digamos assim, né, porque a gente está falando da ciência, mas ter filhos não dá para comparar, né, com ter um artigo publicado numa revista importante. Eu sou mãe também e posso dizer que vale a pena, né, mas a gente não devia ser penalizada por isso. A gente está, na verdade, fazendo um investimento para a sociedade, a gente está criando filhos para o mundo, que vão colaborar com o mundo também. Então, a gente devia até ser compensada por isso. Mas a gente precisa criar estratégias que impeçam essa penalização.
no mundo científico, em alguns outros países, a gente tem estratégias que podem servir de exemplo para o país. A Austrália tem um programa de financiamento muito interessante, onde as pesquisadoras, as cientistas gestantes podem aplicar, apresentar um projeto, elas recebem um recurso para gerir o laboratório enquanto elas estão em licença maternidade. Elas podem contratar um pesquisador para ficar no lugar delas, ou elas podem guardar o dinheiro para quando voltar conseguir engrenar na pesquisa, já que vai estar mais difícil de concorrer com outros pesquisadores que não pararam ao mesmo tempo que ela parou. Então, tem alguns exemplos para a gente seguir. O importante é que a gente tente pensar estratégias para incentivar as meninas a entrarem e se interessarem por ciência, mas também estratégias para que a gente consiga manter as mulheres na ciência, para que a gente não tenha essa desigualdade no desenvolvimento, no crescimento da carreira. Então, a gente tem tido, sim, nos últimos anos, é verdade, quando a gente fala que a gente melhorou muito, a gente está falando sobre esse assunto. Há 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso no Brasil, já se falava em outros países, no Brasil se falava muito pouco. Então, a gente tem prêmios para, na verdade, o Para Mulheres na Ciência é um prêmio que busca dar visibilidade para jovens mulheres cientistas. A gente tem o grupo do Parenting Science, que tem discutido a maternidade, a gente tem editais de apoio que buscam incentivar meninas como vocês a se interessar por ciência. A gente tem o Elas nas Exatas, por exemplo, que é um edital da ONU Mulheres, com o Fundo Elas e a Fundação Carlos Chagas. A gente tem prêmios internacionais. O CNPq esse ano teve também um edital de meninas na ciência, para incentivar a participação de meninas na ciência. Tem os programas de bolsas de iniciação científica júnior. A gente tem que dar mais luz às mulheres cientistas que contribuíram para a evolução da ciência, tem que falar mais sobre elas na escola, na universidade. E tem que se mostrar também as mulheres que são cientistas e que estão contribuindo para a ciência, precisam contar isso e fazer também esse papel de advocacia dentro das mulheres na ciência. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, essa plataforma, que é o Request a Woman Science, que é um network de mulheres cientistas. Qualquer mulher cientista pode ir lá e se cadastrar. Tu coloca a tua universidade, onde é que tu está e qual é a tua área de atuação. E aí, se alguém na tua cidade, se algum professor de alguma escola quer dar uma aula sobre matemática aplicada, vai lá na plataforma e procura, aqui na minha cidade, em Limeira, que cientista mulher eu tenho. E aí eu levo representatividade feminina também para aquele ambiente onde, quando a gente conta a história da ciência, a gente só tem nos livros didáticos, basicamente, exemplos masculinos. O Dia das Mulheres e das Meninas na Ciência também, esse momento que a gente está tendo hoje é um exemplo muito bom. Ano passado, nesse dia, eu estava na Universidade de Valência, na Espanha, como professora visitante. A gente também organizou um evento como esse lá, trazendo meninas para dentro da universidade, e falando sobre a história de mulheres na ciência e também sobre a ciência que estava sendo feita por mulheres naquele momento. O ano passado, a gente levou esse tema também para dentro da academia. A gente precisa falar com as meninas, mas a gente também precisa convencer os pares. E convencer os pares envolve não só conversar com mulheres cientistas, mas também com homens, para que eles reconheçam que, de fato, a gente tem menos homens palestrando em congresso científico, a gente tem menos homem na autoria principal de artigos científicos, e vejam isso e a necessidade de discutir esse tópico. Essa palestra lá na FESB teve uma repercussão bem grande, porque a gente acabou comentando a iniciativa do Parenting Science de incluir a maternidade no currículo das mulheres cientistas. A ideia, nesse caso, não é dar pontos adicionais para a mulher que tem filhos, mas sim fazer com que o revisor que olha o currículo de uma mulher entenda que naquele ano ela não foi tão produtiva porque ela estava afastada em função do nascimento do filho. Então, essa ideia do Maternidade no Lattes ganhou aí destaque, saiu no G1, no Globo News, teve lá no Hoje em Dia, acho que é o nome do programa do Globo News, uma discussão, e foi bem legal. Foi bem interessante, mobilizando não só a comunidade científica, mas as pessoas e a sociedade.
Lá na Unipampa, que é a minha instituição, a gente tem feito esse trabalho também junto a escolas, não só com meninas, mas com meninos também, né, para que os meninos também consigam visualizar isso. A gente tem projetos apoiados pelo CNPq e também pelo edital Elas nas Exatas. O Elas nas Exatas, como vocês viram, eu sou neurocientista, não é exatamente exatas, mas eu contribuo nesse projeto que é liderado por uma professora que é astrofísica, na parte de discussão de gênero e ciência mesmo. Então, a gente tem tido resultados bem positivos e a gente está num momento mesmo de incluir mais as mulheres dentro da ciência. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 70% dos americanos concordam que é importante ter mulheres em posições de liderança científica. Eu acredito que vocês concordem comigo também. Por que é importante? Porque a gente tem direito? Sim, é importante porque a gente tem direito de ocupar todos os espaços. Mas também é importante porque tem trabalhos científicos que mostram que grupos que são mistos, que têm diversidade de gênero, fazem ciência melhor. Então, não é só porque a mulher quer e pode estar em todos os espaços, mas também porque isso vai fazer com que a ciência fique melhor. Então, tem muitas evidências, eu trouxe só 2 exemplos, mostrando que a diversidade de gênero leva a uma ciência melhor, mas não basta eu simplesmente ter representatividade, eu preciso ter uma representatividade onde seja promovida a diversidade, onde todo mundo tenha o papel igual, não o homem lidera e as mulheres vão atrás, mas todos ali tenham espaço e vez. Dentro da área de negócios, a gente também tem argumentos que mostram que para áreas tecnológicas, para as empresas, a diversidade também é importante. Além de tudo, aumenta produtividade, aumenta lucros financeiros, grupos que são geridos por empresas que promovem a diversidade de gênero têm um desempenho melhor. Então, as mulheres e as meninas na ciência, elas podem ser criadoras, elas podem ser empreendedoras, inovadoras, elas podem ser líderes, tanto quanto os homens também podem ser tudo isso. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, esse é o pessoal que trabalha comigo, parte deles, né, nunca consigo reunir todo mundo numa foto, mas parte do pessoal que trabalha comigo lá em Uruguaiana. Vocês podem ver que eu tenho um grupo que trabalha com pesquisa experimental no laboratório e um grupo que trabalha mais na parte de interlocução com escolas, com popularização da neurociência. Então, meninas, nunca se deixem limitar pela imaginação limitada de outras pessoas. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Pamela. Inspiradora a palestra, né? E nos faz refletir sobre bastante coisa. Agora é um momento, meninas, em que vocês optaram por participar de oficinas, né? Então, nessa sala vai ficar a oficina do esporte. Então, as meninas que optaram por ficar na oficina do esporte vai estar ocorrendo aqui. E as que optaram em participar das outras oficinas são em salas aqui ao lado e num bloco de salas ali à frente. O pessoal vai estar direcionando vocês. Tá? Então, agora a nossa próxima etapa são com as oficinas. Vamos dar seguimento. Obrigada. Você levanta que o celular não...